Bem-vindos. Começamos com os 3 factos políticos mais relevantes da semana. Luís Montenegro enfrenta a segunda greve geral desde que é primeiro-ministro. O PSD e o Chega juntaram-se para pedir ao Parlamento que só avance com a revisão constitucional no fim do ano. A prestação social única é o novo tema a aquecer o Parlamento. O Chega quis avançar com um projeto de revisão constitucional, mas o Presidente do Parlamento deixou o documento em banho-maria. Nem o aceitou, nem o recusou. Entretanto, o PSD e o Chega entenderam-se para pedir um adiamento da abertura do processo de revisão constitucional até ao final do ano. Paulo Núncio, bem-vindo ao Facto Político. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Este acordo de Ventura e Montenegro é o primeiro sinal de que a Constituição vai mesmo ser revista apenas com os partidos da direita? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu espero mesmo que a Constituição possa ser revista com a participação de todos os partidos que quiserem rever a Constituição. O CDS será um deles. O CDS apresentará um projeto autónomo de revisão constitucional e fazemos-lo primeiro para honrar os deputados democratas cristãos, os deputados do CDS que votaram corajosamente contra a versão original da Constituição de 76, mas também para honrar todos os outros deputados do CDS que participaram ativamente nas revisões constitucionais, penso que 7, que ocorreram depois de 1976. Mas as alterações que tem na cabeça são possíveis de fazer com partidos de esquerda ou é mesmo importante nesta altura aproveitar esta oportunidade que os eleitores deram à direita de lhe darem uma maioria constitucional? Eu acho que é importante aproveitar esta oportunidade, mas acho que o processo de revisão constitucional deve ser alargado a todos os partidos políticos. Repare, eu acho que nós temos uma obrigação de libertar a Constituição de um conjunto de traços ideológicos que ela ainda tem. Temos que... O preâmbulo? Não só o preâmbulo é incontornável. O preâmbulo é profundamente ideológico, define que Portugal deve ser uma sociedade a caminho do socialismo, o que não faz absolutamente sentido nenhum. Uma das propostas do CDS é eliminá-lo. Aliás, é alterá-lo por completo, porque não faz nenhum sentido. Mas, para além disso, há outras questões. Quer dizer, nós temos que trabalhar no sentido, como lhe dizia, de termos uma Constituição mais moderna, menos sectária, uma Constituição mais abrangente, menos ideológica. A Constituição tem que ser um texto fundamental onde a totalidade da nação portuguesa se revê e não apenas aqueles que votam à esquerda. E por isso, o CDS, que está neste momento a preparar uma equipa com constitucionalistas que, sob a coordenação do grupo parlamentar, irá apresentar um projeto de revisão constitucional, irá certamente tratar do preâmbulo, mas também tratar de questões que têm a ver com a parte política, a parte económica e a parte social da Constituição. Ver alguns partidários de alguma direita a proporem a eliminação ou a alteração profunda do preâmbulo da Constituição não é o equivalente às propostas de derrubo do padrão dos descobrimentos, por exemplo, por parte de alguns partidários da esquerda? A Constituição não pode ser um documento datado ideologicamente e que apenas uma parte da população portuguesa se revê. Se calhar com o padrão dos descobrimentos também só uma parte não defenda o derrubo dos monumentos. Eu penso que a esmagadora maioria da população portuguesa se revê no padrão de descobrimentos. Haverá uns oquistas que não gostam do padrão de descobrimentos, como não gostam de nada que Portugal fez no passado. Mas eu acho que, verdadeiramente, nós temos que ter uma Constituição moderna, uma Constituição que fala a todos os portugueses. Estamos a falar de uma parte histórica da Constituição que não é lei, não é? Não é nenhum artigo que deve ser seguido. Não, mas que aponta no sentido errado da história. O CDS sabia e, por isso, votou corajosamente contra a Constituição em 76 e todas as revisões constitucionais vieram a dar razão ao CDS e o país afastou-se do caminho para uma sociedade socialista que o CDS sabia errado desde o princípio. E, por isso, insistir que Portugal é um país que deve caminhar para uma sociedade socialista é um erro. É um erro histórico e mais do que isso, é um ataque à liberdade. Nós temos que ter uma Constituição
que não seja só uma Constituição para os socialistas, ou para os comunistas, ou para as pessoas que se sentem de esquerda. Tem que ser uma Constituição que abranja todos portugueses, quer votem à direita, ao centro ou à esquerda. E neste momento, infelizmente, isso não é. É esse trabalho que temos que fazer. O processo de revisão constitucional pode servir para facilitar as negociações da lei laboral? Acho que é misturar alhos com bugalhos. Acho que devemos separar as coisas. Acho que a questão da lei laboral é uma questão muitíssimo importante, vamos ter a oportunidade de falar certamente sobre isso. Acho que a questão da revisão constitucional é uma questão estrutural que se iniciará quando o Presidente da Assembleia da República admitir o primeiro projeto. Aliás, deixe-me dizer-lhe, há pouco ouvia os factos políticos que referia. Eu penso que é de elementar interpretação jurídica perceber que o processo de revisão constitucional apenas se inicia com a admissão por parte do Presidente da Assembleia da República do primeiro projeto. Mas o Presidente também fala da intenção que o Chega tem de mexer em alguns dos limites materiais da Constituição. Com certeza, e nessa matéria é muito importante que o Presidente da Assembleia da República, como o fez, requeira ao auditor jurídico da Assembleia a conformidade da proposta do Chega relativamente aos limites materiais da Constituição. Outra coisa diferente é falar-se em adiamento. Não há adiamento nenhum. Eu, aliás, devo dizer que não percebo muito bem o requerimento que foi subscrito pelo PSD, pelo Chega, para adiar o prazo do início do processo. Não faz sentido, na minha perspectiva, porque o processo só se inicia quando o Presidente admite formalmente o primeiro projeto. Também há algumas divergências sobre isso. Há quem diga que é quando é apresentado e não quando é admitido. Não, isso repare, os melhores constitucionalistas portugueses, Jorge Miranda, Rui Medeiros, mesmo Afonso de Oliveira Martins, são perentórios. O processo inicia-se com a admissão formal e não com a apresentação. E por isso não faz muito sentido, na minha perspectiva, pedir o adiamento de um prazo que ainda não se iniciou. Está a fazer uma crítica ao PSTI? Não, estou a dizer que juridicamente o requerimento que foi apresentado, da minha perspectiva, não tem objeto jurídico, porque mas acha que não se pode começar pedir... já então? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, não se pode pedir o adiamento de um prazo que ainda não se iniciou. Sim. E por isso, o processo iniciar-se-á quando o Presidente, depois de ultrapassadas todas as questões jurídicas e constitucionais que tem, admitir formalmente o primeiro projeto, neste caso será o do Chega. Bom, quando esse projeto for admitido, seguramente que o CDS apresentará o seu projeto próprio. A lei laboral já não passa, pois não? Eu acho que nós devemos trabalhar para que passe. Porquê? Porque, repare, o governo da AD recebeu um mandato muito claro dos portugueses. Transformar Portugal e fazer as reformas estruturais fundamentais para também Portugal já recebeu duas evolua. greves gerais, que em muito pouco tempo, precisamente contra este pacote laboral. É aliás um padrão das greves gerais marcadas pela CGTP e pelo PCP, que são normalmente greves gerais marcadas quando a AD está a governar. Aliás, nos últimos 15 anos, 100% das greves gerais foram convocadas na altura em que havia governos da AD. O PS teve 8 anos no governo. Um bocadinho atrás, se não fizer só os últimos 15 anos, consegue encontrar um primeiro-ministro socialista que teve também uma greve geral. Pois foram duas. Foram as exceções. Em 12 greves gerais houve 2 no tempo dos governos socialistas, mas o padrão é que é quando a AD governa. O que demonstra, efetivamente, que há uma lógica partidária por detrás das greves gerais. E como dizia bem, desde 2024, então é certinho. 2 anos, 2 greves gerais. Agora, é importante também dizer o seguinte, é de alguma forma irónico que o PCP e a CGTP tenham convocado esta greve geral, supostamente a propósito da reforma laboral. Ora, todos nós sabemos que 90% da reforma laboral incide sobre o setor privado. E se for ver na greve geral, o que acontece é que 90% da adesão é do setor público, que tem muito pouco a ver com a reforma laboral. Isto é a prova que a greve geral não tem nada a ver com a reforma laboral. A greve geral é uma tentativa dos partidos da oposição, e neste caso dos partidos de esquerda, de tentarem condicionar nas ruas as decisões dos portugueses nas urnas. O CDS declarou guerra à disciplina de cidadania, porque acredita que cabe às famílias a transmissão de conhecimentos relacionados, nomeadamente com a sexualidade. Ao mesmo tempo, impediu as famílias de ajudarem os jovens a perceber se devem ou não mudar de género. O CDS confia ou não nas famílias portuguesas? Confia e confiamos, e aliás achamos que o Estado não se deve impor. Aliás, o Estado está proibido pela Constituição de
influenciar ideologicamente a educação nas escolas. Nesta questão do género impôs uma proibição. Não, a proibição é outra. A proibição é de terapias hormonais para mudança de sexo em crianças, que era uma barbaridade que estava a acontecer em Portugal e que, por causa de uma proposta do CDS, vai acabar, e felizmente que vai acabar. É uma prática. A Ordem dos Médicos não concorda com essa ideia de barbaridade. Concorda. Há muitos médicos que concordam e existem muitas entidades que concordam mais. Muitos países que já tinham feito esse tipo de alterações estão a voltar atrás. O Brasil, o Reino Unido, olha, o Brasil do Lula, de esquerda, o Reino Unido do Primeiro-Ministro. O Presidente do Colégio de Sexologia da Ordem dos Médicos Portugueses disse que esses tratamentos de que está a falar são essenciais para reduzir sofrimento e ganhar tempo. Pelo contrário, a experiência toda demonstra, no Brasil, no Reino Unido, nos países nórdicos, demonstram que este tipo de tratamentos tem tido consequências absolutamente devastadoras em crianças de, às vezes, 12, 13, 14 anos. Já agora a Ordem dos Psicólogos diz que esta lei é um retrocesso científico, contraria a evolução científica e fragiliza a proteção dos direitos fundamentais. Pelo contrário, esta lei está baseada na verdade científica. A verdade científica é essa que tem sido afirmada por um conjunto grande de Ordem dos Médicos e de vários médicos especialistas e que visa precisamente afirmar a verdade contra a ideologia. O que está aqui em causa é uma questão de bom senso que eu acho que as pessoas todas percebem. Não é possível aplicar terapias hormonais para mudança de sexo em crianças que às vezes têm 8, 9, 10, 11 anos. Não pode ser. Estamos a falar de maiores de 16 anos, era o que estava a falar. Não é verdade. Isso acontecia antes e acontecia com idades anteriores. Isso tem consequências absolutamente devastadoras, como digo, e irreversíveis em crianças. E o CDS teve a coragem de afrontar estas agendas oquistas com a coragem que a Adelina Mar de Costa nos ensinou, apresentar essa proposta e, felizmente, com a proposta do CDS, esta situação vai acabar. Menores até aos 18 anos vão deixar de ser sujeitos a terapias hormonais. Deixe-me só terminar, porque isto é muito importante. A terapias hormonais para mudança de sexo, muitas vezes contra a vontade dos pais. Muitas vezes com as escolas a contribuírem para situações com as crianças, com os adolescentes, sem que os pais soubessem e muitas vezes contra a vontade dos pais. É algo que para nós é absolutamente inaceitável. Era uma barbaridade que estava a acontecer e que vai deixar de acontecer, felizmente, muito rapidamente, com a proposta do CDS. O CDS vai propor um novo referendo ao aborto ou o PSD já vos proibiu de falar disso? Repare, a questão do aborto, eu nessa matéria sou muito claro e falo a título pessoal. As pessoas conhecem, eu fui contra o aborto livre em 1998, quando foi o primeiro referendo. Voltei novamente a ser contra o aborto livre em 2007, no segundo referendo, e continuo a ser contra o aborto livre. Mas propõe... E por isso, como sabe, isso não está no programa de governo e por isso é matéria que não vai ser abordada. Por acaso estava. Não exatamente com a dimensão que conhecemos. Esta questão não estava e por isso as minhas convicções são muito claras nessa matéria e não as renego, pelo contrário. Acho que tenho a coragem de as continuar a afirmar. Agora, há uma coisa que também lhe quero dizer. Foi possível, na anterior legislatura, impedir o alargamento dos prazos do aborto para as 12 e para as 14 semanas, que eram propostas pela extrema-esquerda, pela esquerda e pela Iniciativa Liberal. Nós temos muito pouco tempo, pedi-lhe para ser telegráfico. Passos Coelho quer roubar o lugar a Montenegro, acredita nisso? Pois, eu ouço sempre com atenção o que diz Passos Coelho. Eu tive a honra e o privilégio de incluir o governo que foi liderado por ele entre 2011 e 2015, um governo muito difícil, mas que permitiu, felizmente, salvar o país da bancarrota socialista. Mas é uma matéria que é essencialmente uma matéria interna do PSD. E eu não costumo envolver-me em questões internas de outros partidos, designadamente do PSD. Há uma coisa que eu lhe quero dizer, no entanto, sobre esta matéria. Muito rápido, por favor. É que o Governo tem mostrado ímpeto reformista, o CDS está no Governo para reformar o país e eu acho que este Governo merece ser avaliado no final da legislatura. No final dos 4 anos cá estaremos para demonstrar as reformas que foram feitas nestes 4 anos. Diogo Feio veio sugerir uma fusão entre o PSD e o CDS, mas essa fusão não está já concretizada?
Evidentemente que não. Sabe porque é que eu lhe pergunto isto? Isso é uma provocação seguramente Sim, da sua... mas com base numa declaração de Montenegro... Eu entendo-a como provocadora. No dia da apresentação do programa eleitoral que levaram às eleições de 25, Montenegro disse nessa apresentação, logo no início, a coligação tem funcionado tão bem que às vezes nem parece uma coligação, até parece que somos um só partido. E a coligação de facto tem funcionado bem, mas continuamos a ser dois partidos diferentes. O CDS tem origem, tem uma história, tem um programa político diferente do PSD. Estamos a falar de partidos diferentes. O CDS sempre esteve mais à direita do PSD e é assim que quer continuar a estar. O CDS tem uma matriz identitária que o PSD não tem. No entanto, são dois partidos que, ao longo da sua história, sempre souberam fazer coligações para governar o país e resolver os problemas estruturais do país. E outra vez, estamos no 10º governo constitucional da nossa história e estamos, uma vez mais, a resolver um conjunto de problemas estruturais que o imobilismo de 8 anos do Partido Socialista deixou. Mas o CDS continua a ser um partido diferente do PSD, com uma matriz identitária diferente do PSD. E acredita que a legislatura chega até ao fim ou está como Nuno Melo e não põe as mãos no fogo? Eu acho que os partidos da oposição deveriam olhar com mais atenção para o apelo do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, no discurso inaugural das suas funções, disse objetivamente que o país precisa de estabilidade política. O país precisa de 3 anos e meio sem miniciclos eleitorais. E, como sabe, o Governo não tem maioria absoluta, o Governo tem tido a coragem de apresentar um conjunto de reformas que estão no seu programa eleitoral e do Governo, e seria importante que as oposições, designadamente os dois maiores partidos, tivessem sentido de responsabilidade, sentido de Estado, porque o país precisa de estabilidade política para que as reformas possam dar efeito e para que o país possa continuar a progredir. Obrigado, Paulo Núncio. Muito obrigado, eu. Pela segunda vez, na quarta-feira, percebemos que acabou a paz social em Portugal. Uma parte do país parou e muitos portugueses decidiram protestar na rua. Foi a 12ª greve geral, desde que passou a ser permitido fazer greve em Portugal. Aqui vemos todos os anos em que aconteceram essas greves gerais. A primeira vez foi em 1982, foi logo um ano com 2 greves gerais. E, entretanto, temos também ali assinalado o ano 2026, a greve de que estamos a falar. Foi a greve desta quarta-feira, que foi convocada pela CGTP e a UGT decidiu ficar de fora, mas não foi sempre assim. Na anterior, a de 2025, ali vemos assinalada a vermelho, as 2 centrais sindicais estiveram juntas na organização de uma greve geral. Aconteceu estas 5 vezes na história das greves gerais. A primeira de todas foi em 1988, quando foi apresentado também um pacote laboral. Na altura era primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva. Em 2002, também é um ano que vemos aqui assinalado, também houve uma grande greve geral em Portugal, na altura contra a reforma laboral de Bagão Félix, e em 2007 é também um ano de greve geral. Mais uma vez, o pacote laboral, as alterações à legislação laboral são um motivo central para que as centrais sindicais decidam programar uma greve geral. As greves não são um problema exclusivo, estas greves gerais não são um problema exclusivo dos governos do PSD, mas a verdade é que são quase um problema exclusivo dos governos do PSD. Aqui vemos a lista dos primeiros ministros portugueses que tiveram que enfrentar greves gerais nos últimos 50 anos. Pedro Passos Coelho é o recordista, teve 4 greves gerais enquanto foi primeiro-ministro. Vemos aqui José Sócrates, que teve que enfrentar 2 greves gerais. É o único primeiro-ministro socialista que teve greves gerais enquanto governava o país. As outras todas foram 2 no tempo de Balsemão, 2 já com Luís Montenegro, que é primeiro-ministro há apenas 2 anos. Cavaco Silva teve também uma e Durão Barroso também uma greve geral. António Costa foi, no entanto, durante 8 anos primeiro-ministro e não teve de enfrentar nenhuma greve, como vimos no gráfico anterior, mas a verdade é que em pré-avisos de greve, ou seja, relacionados com outras greves, está à frente de Montenegro. O Público fez as contas esta semana e António Costa, no tempo da maioria absoluta, teve 3,6 pré-avisos de greve por dia. Luís Montenegro vai nos 2,5 pré-avisos de greve por dia. Vamos olhar para estes números e para as consequências da greve geral com o Pedro Coelho e o David Santiago, a quem agradeço por estarem comigo no Facto Político. E, começando por ti, Pedro, esta greve foi uma greve política, sim ou não? E o que é que isto significa? Bom, foi claramente uma greve política, uma greve geral
tem de ser uma greve política, não há mesmo outra alternativa. Bom, significa que aquilo que tu estavas a dizer agora, que em 2 anos de governo, 2 greves gerais, é de facto, aliás, como diz a CGTP, algo que o Primeiro-Ministro tem de mesmo olhar para esta circunstância. 2 greves gerais, ainda por cima, claro que os números são sempre muito discutíveis, porque olhamos para os números do Governo e olhamos para os números dos sindicatos e nós não conseguimos saber exatamente onde é que está a razão. Sabemos que no setor público foi bastante mais expressiva essa greve do que no setor privado, é sempre assim, não é também grande novidade, mas olhando também para o transtorno que o país teve de enfrentar nestas 2 greves gerais, é claro que é, se quiseres, um relâmpago que é lançado sobre o Governo, que obriga naturalmente Luís Montenegro e o Executivo a olharem de frente para as consequências desta paragem. Ainda por cima, esta foi apenas convocada por uma das 2 centrais sindicais, o que, tendo sido tão expressiva quanto a primeira, nota que há aqui uma fraca adesão do país a este pacote laboral. Na primeira greve geral, tem-se feito muito essa análise. Ela foi importante para fazer, por exemplo, o Chega recuar na posição que tinha relativamente ao pacote laboral. É possível concluirmos que o pacote morreu com esta segunda greve geral ou ainda há aqui algumas dúvidas? Assim, eu diria que este pacote laboral, e em particular aquele que é o anteprojeto inicial do Governo, que no fundo, no essencial, é mais ou menos o que está vertido na proposta que entretanto chegou ao Parlamento, porque a proposta que foi entregue no Parlamento está muito aquém daquilo que foram estes longos meses de negociações, com todas aquelas horas contabilizadas pelo Governo para mostrar que tinha disponibilidade para dialogar e negociar, mas isto para dizer que o pacote inicial do Governo e o essencial desse pacote eu acho que dificilmente terão condições para avançar, até porque o Chega nunca viabilizará. O Chega é um partido que propõe sempre, tendencialmente, medidas eleitoralistas, não é? E um partido que teme muito medidas impopulares e, portanto, foi precisamente nessa primeira greve que o Chega percebeu que tinha, e já até em sondagens que entretanto realizou, por exemplo, há uma da Aximage que está depositada na ER que mostra a rejeição da grande maioria dos inquiridos àquilo que são as traves mestras, aquelas principais 5, 6 medidas que o Governo mantém e faz fincapé e, portanto, eu diria que esse pacote com essas medidas dificilmente terá condições para avançar, seja no Parlamento, seja depois, para ser implementado tendo em conta uma paz social que se quer mínima para o país e para a economia funcionar com o mínimo de normalidade. Agora, o pacote laboral, se tem ou não condições para vir a ser aprovado um pacote laboral no Parlamento, até com o Chega, eu admito que sim, até por várias questões que podemos falar a seguir, se calhar, como por exemplo a questão da revisão constitucional, questões que se podem, entretanto, coadjuvar, se quisermos, e, portanto, podem fazer parte de um pacote mais alargado de entendimento, mas sempre sabendo que o Governo e o PSD rejeitarão, por exemplo, a exigência de baixa da idade da reforma, porque é impossível de concretizar, porque é irrealista, é de uma lógica completamente o domínio da irracionalidade, mas também sabemos que o Chega nunca aprovará algumas das medidas mais impopulares que estão neste pacote. Nós vamos continuar a falar da greve, porque a tua sombra, Pedro, é a Confederação dos Agricultores, precisamente pela forma como reagiu a esta greve. Sim, eu acho que é um dado curioso. É obviamente um assunto lateral, mas quando nós temos a CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal, num comunicado que emite durante a tarde do dia da greve, em que diz, congratulando-se com o efeito praticamente nulo da greve no setor agrícola, eu pergunto-me, mas estávamos à espera do quê? Alguém imaginava que mais de 60% dos trabalhadores agrícolas, os números estão por grosso, não há propriamente um dado fechado relativamente a esta matéria, mas se mais de 60% dos trabalhadores da agricultura em Portugal, sobretudo da agricultura intensiva, são imigrantes, estávamos à espera de quê? De grandes números na agricultura? Seria absolutamente absurdo. Portanto, eu acho que que trabalhar em condições ilegais. Exatamente. Portanto, eu nem estou sequer a ir às condições de trabalho dos imigrantes, quer dizer, estou também, sobretudo, a ir à voz que eles não têm e que nunca virão a ter. Portanto, como é que era possível esperar que o setor agrícola tivesse representatividade nesta greve geral? Obviamente não a teria. Portanto, eu acho que esta sombra vale pelo ridículo daquele comunicado. No teu sol já vamos voltar à greve geral, mas para já vamos à sombra do David, que é o Presidente da Assembleia da República. Sim, porque o Presidente da Assembleia da República, eu vou tentar depois, trago aqui 3 ou 4 apontamentos, mas tem tudo a ver aqui com o processo de revisão constitucional
que o Chega tentou desencadear apresentando um projeto de revisão e que José Pedro Aguiar Branco mostrou ter sérias dúvidas quanto à constitucionalidade do mesmo e, nesse sentido, não admitiu, ficando na expectativa de um parecer para aferir da sua constitucionalidade. Ora, entretanto, o Chega e o PSD chegaram a um acordo para apresentar um requerimento de suspensão da contagem dos 30 dias, porque a partir do momento em que há um projeto de revisão constitucional que seja entregue, começam a contar 30 dias para os restantes partidos, se quiserem entrarem também. Já sabia que havia alguns partidos que quereriam ir a jogo, embora o PSD tenha logo dito que chumbava esta iniciativa e, portanto, estava condenado ao fracasso por só querer essa revisão na segunda metade da legislatura. Mas, entretanto, o PSD e o Chega, não se sabe ainda bem porquê, entenderam-se quanto a pedir esse requerimento e, portanto, pedem uma suspensão de 30 dias. Não, pedem a suspensão da contagem desses 30 dias até dezembro, sensivelmente finais de dezembro, para aí sim, com o objetivo de iniciar então uma revisão constitucional que acabasse ainda na sessão legislativa seguinte. Portanto, iniciar-se-ia no início do próximo ano para terminar ali antes das férias, em julho. E, portanto, entretanto, o PAR devolveu o projeto que o Chega admite, o próprio Chega admite mudar, por ter ali várias questões muito difíceis de poderem passar, e, entretanto, adia sine dia a decisão sobre a admissibilidade ou não deste projeto. Basicamente, o que José Pedro Aguiar Branco está a fazer é gerir politicamente este dossiê, ignorando aquela que é a sua função principal, que é tomar uma decisão... Favorecendo o PSD? Eu não sei se favorece o PSD. O que favorece é a gestão política deste tema, que poderá ter alguma lógica de ligação ou não à lei laboral, mas, independentemente de favorecer ou não o PSD, o que está aqui a fazer é eximir-se da sua responsabilidade, tomar uma decisão sobre se admite ou não este projeto e se ele estava ou não condenado ao fracasso. E, portanto, ele acabava em nada. Assim, nem acaba, nem começa, fica num limbo suspenso no ar e, portanto, ficamos todos na expectativa. Até porque a apresentação dessa proposta é, no fundo, o arranque do processo, porque depois começam a contar os 30 dias, a Comissão tem que se instalar... Mas ele, entretanto, Pedro Aguiar Branco também tem uma interpretação sui generis dizendo que só podem contar esses 30 dias a partir do momento em que ele é admitido, quando o que está na lei é depois da apresentação. Pode haver aqui margem para interpretações diferentes. O que não tem margem para interpretações diferentes é, no meu entender, a falta de coragem política de Aguiar Branco tomar uma posição sobre este assunto. Vamos ao Sol, e o Sol do Pedro, mais uma vez, sobre a greve geral e sobre os jornalistas que fizeram greve. Sim, parece monotemática esta minha intervenção, mas aqui é pelo lado positivo, ou seja, é importante que o país saiba, e o país sabe porque também uma boa parte faz greve, saiba que qualquer pessoa que faz greve faz com imenso sacrifício, independentemente do facto da greve se poder juntar a um feriado e isso até prolongar um pouco mais a parte mais lúdica da vida. O que é facto é que quem faz greve faz com imenso sacrifício pessoal porque perde um dia de salário. Por isso, andarmos aqui a dizer que quem faz greve colado ao fim de semana tem aqui o tal lado lúdico, apenas o lado lúdico é um pouco extemporâneo dizermos isso. O que me parece aqui interessante é que numa classe profissional que é a dos jornalistas, absolutamente descapitalizada, onde os salários são absurdamente baixos, onde as condições de vida desta classe estão a degradar-se ano após ano, onde a precariedade, talvez seja das classes profissionais no país, onde a precariedade mais graça, é extraordinariamente interessante e relevante que esta seja uma das classes onde, efetivamente, a greve geral teve maior impacto. Veja-se, às vezes não se nota tanto, as pessoas talvez em casa não tenham notado tanto, mas nas televisões, quer na pública, quer nas privadas, estivemos a trabalhar com muito pouca gente. Nos jornais, no público, está aqui o David, que sabe exatamente aquilo que eu estou a dizer. Foi exatamente assim, a Lusa parou a 100%, a TSF praticamente parou, a Antena 1, a Antena 3, ou seja, houve aqui um conjunto de pessoas que optaram por fazer greve. Apesar do pacote laboral ser quase um nado morto, não sabemos o que é que vai acontecer, obviamente a partir do momento em que começar a discussão, já agora começa no dia 18 de junho no Parlamento, passará entre os pingos do futebol seguramente o momento dessa discussão associado ao pacote laboral. Nós não sabemos o que vai acontecer ao pacote laboral, mas sabemos que há aqui uma antipatia grande nesta classe, uma classe tão precária e tão frágil a esta circunstância. Por isso mesmo, os jornalistas fizeram greve
greve e pela segunda vez deram um forte sinal. O teu sol, David, muito rapidamente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. É Paulo Rangel, que politicamente atravessa até uma fase difícil aqui a propósito do uso da base das lajes pelos Estados Unidos, e ele também irá ao Parlamento dar explicações. Entretanto, julgo que ainda não se sabe o dia, mas de facto terá que, e é um assunto que eu tenho desgastado politicamente, mas consegue aqui uma vitória política com a eleição de Portugal para membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É uma eleição à primeira. Obviamente ele é o principal rosto dessa vitória, que não lhe cabe apenas a ele, claro. Cabe a toda a estrutura diplomática, aos Presidentes da República, em particular aos esforços feitos por Marcelo Rebelo de Sousa. Mas seja como for, vem aqui, tal como Paulo Rangel diz, mostrar que Portugal de facto é um construtor de pontes, vai tendo essas vantagens e essa capacidade ao nível da diplomacia, que está muito bem oleada, e neste caso acaba por ser uma vitória para um ministro que ganha aqui, digamos assim, um bálsamo num contexto de enorme desgaste político, em que terá que ir ao Parlamento enfrentar também perguntas difíceis em breve. David, Pedro, obrigado por terem vindo ao Facto Político. Prazer, obrigado. Na habitual previsão do estado do tempo político para os próximos dias, começamos com um céu muito nublado na Assembleia da República. A discussão em torno da prestação social única marcada para a próxima sexta-feira vai ajudar-nos a perceber como se posiciona o PS, mas sobretudo o Chega face a esta medida apresentada pelo governo de Montenegro. O discurso do 10 de junho que o Presidente da República vai fazer na próxima quarta-feira faz-me prever muitas nuvens na Ilha Terceira que podem chegar a Washington. O momento vai ser importante para percebermos em que nível está a confiança de seguro relativamente ao aliado americano. A lei laboral está a deixar um grande nevoeiro em cima do Ministério do Trabalho, um nevoeiro cada vez mais denso, que se calhar só se vai levantar no próximo ano. O Governo pode estar a preparar-se para empurrar com a barriga esta discussão. Chegamos ao fim de mais uma edição do Facto Político. Eu estou de regresso às 8 com o Sábado à Noite. Até logo.